Olá, bom dia para você, bem-vinda, bem-vindo ao Poder e Negócios. Hoje o assunto é SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que tem sede no Recife e é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A função da SUDENE é promover o desenvolvimento do Nordeste e Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Em junho deste ano, Danilo Cabral, que foi deputado federal e candidato ao governo de Pernambuco, assumiu a SUDENE. E a gente vai saber agora o que já deu tempo para fazer, quais os projetos e ações que estão sendo desenvolvidos e os incentivos fiscais concedidos às empresas para gerar emprego, movimentar a economia. Bom dia, superintendente. Obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Bom dia, Meire. É uma alegria estar aqui de volta. Obrigada. Olha, quando o senhor assumiu essa função, o senhor falou do grande desafio de contribuir para a redução das desigualdades sociais, o aumento do PIB, o Produto Interno Bruto, a atração de investimentos e também a geração de emprego na área aí de atuação da SUDENE. Que providências o senhor já tomou no sentido de atingir essas metas? Meire, eu digo que o primeiro desafio que a gente tem à frente da SUDENE é reposicionar o órgão, do ponto de vista da percepção da sociedade sobre a importância da SUDENE. A SUDENE foi criada em 1959, lá atrás por Celso Furtado, justamente para reduzir as desigualdades regionais. O Nordeste tinha e tem ainda um conjunto de indicadores que nos colocam aquém daquilo que é a média do Brasil. A gente avançou muito, o Nordeste não é mais o mesmo daquele que quando foi criada lá atrás a SUDENE em 1959, nem a SUDENE é mais a mesma. Ela cumpriu um papel muito importante, tinha uma relevância percebida pela sociedade, mas no decorrer do processo histórico ela foi sendo esvaziada. A partir dali da década de 80, 90, a gente viu que os órgãos de planejamento no país perderam a relevância. E aí não só foi a SUDENE, todos os órgãos de planejamento. Essa realidade que eu estou falando aqui, ela está presente também, por exemplo, na SUDAM, que é quem fala do desenvolvimento da Amazônia, ou na SUDEC do Centro-Oeste. Mas, de forma mais aprofundada, nos últimos 4 anos, a relação que o governo federal teve no governo do presidente Bolsonaro com o Nordeste esvaziou ainda mais o órgão. A gente vivenciou, todo mundo acompanhou, que o governo Bolsonaro tem uma relação muito tensa com o Nordeste. Foi uma relação de, eu diria, de rompimento do diálogo federativo, a ponto dos governadores, inclusive do Nordeste, constituírem o consórcio Nordeste para que eles pudessem discutir os problemas da região e tirar encaminhamentos ali. Então, qual é o nosso papel agora? A gente está vivendo um novo ambiente político. Acho que a eleição do presidente Lula possibilitou a gente, eu diria, pacificar as relações. E aí, o papel nosso é reposicionar o órgão, é devolver à SUDENE o protagonismo que ela precisa ter, até porque é a atribuição dela, como você falou aí, coordenar, articular, mobilizar, integrar o conjunto das políticas públicas que dizem respeito às reduções de desigualdades regionais aqui na nossa região. Então, como é que está a relação entre SUDENE e os outros estados, os 11 estados? Então, a primeira agenda que eu fiz como superintendente da SUDENE foi justamente procurar o governador da Paraíba, o João Azevedo, que é o coordenador do consórcio Nordeste, e convidá-lo para a nossa posse, para que a partir disso a gente pudesse restabelecer o diálogo. Então está havendo esse diálogo entre a SUDENE e os governadores da região, que é coordenada pela superintendência? Sim, a gente teve, inclusive, depois de 4 anos, a presença dos governadores na reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, que foi realizada em 10 de julho. E nesta mesma reunião, a gente aprovou aquilo que é o documento mais importante para os próximos 4 anos nas políticas que serão desenvolvidas no Nordeste, que é o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. O que é isso? A gente formulou um planejamento até 2027, estabelecendo o que é que nós queremos para o Nordeste, quais são os valores, os princípios, quais são os eixos que serão prioritários, qual é a forma de financiamento dessas políticas e qual o território que a gente vai priorizar. Então, a gente fez uma escuta dos governadores que apresentaram um conjunto de projetos. Foi um diálogo feito diretamente com os governadores para que cada um, a partir da sua realidade, dissesse o que é mais importante para a minha região. A gente juntou tudo isso e isso foi encaminhado agora para o governo federal para que seja incluído dentro do plano plurianual que o governo Lula vai mandar para o Congresso agora e estabelecidas as prioridades dentro do próprio PAC, que foi anunciado até recentemente pelo presidente Lula.
né, 1,7 trilhão de reais, e desse montante de recursos, 700 bilhões de reais serão investidos aqui no Nordeste. Quais são os instrumentos de atração, aí, de investimentos, incentivos que vêm através da Sudene? Olha, isso é muito importante, tua pergunta, porque apesar da Sudene ter um papel importante na atração de empreendimentos, às vezes até quem empreende não conhece esses instrumentos. Nós temos, na verdade, 3 instrumentos importantes. 2 são 2 fundos constitucionais, ou seja, são recursos que a gente coloca à disposição para que quem quer empreender captar algum tipo de financiamento com juros mais baratos. Isso é feito em parceria com os bancos públicos, especialmente o Banco do Nordeste, é nosso principal parceiro, porque é o banco que foi criado, inclusive anterior à Sudene, para tratar dessa questão do fomento ao desenvolvimento regional. Mas além dos incentivos, que somam quase 40 bilhões de reais ano, tá? A gente tem, além dos fundos, a gente tem também os incentivos fiscais. Esse é um instrumento muito importante. Como é que ele funciona? A Sudene concede uma desoneração do imposto de renda de pessoa jurídica da empresa. Então, se você tem uma empresa, a partir do seu lucro, o que você iria pagar de imposto, a Sudene pode dar até 80% de concessão, de desoneração, ou seja, você deixar de pagar aquele imposto desde que você vá reinvestir no seu negócio. Agora, recentemente, por exemplo, a gente teve a última reunião nossa da diretoria colegiada. Toda semana a gente faz análise de incentivos fiscais. E a gente aprovou aí, só aqui para Pernambuco, mais de 160 milhões de reais em investimentos aqui para a região. Era exatamente isso que eu ia falar, porque especificamente aqui para Pernambuco, pelo que foi divulgado, né, a gente vem acompanhando aí, a diretoria colegiada da Sudene, o superintendente está falando aí, aprovou 166,7 milhões em investimentos através de incentivos fiscais. Foram para 13 empreendimentos ou houve uma lista maior de empresas beneficiadas? Não, foram aqui em Pernambuco para isso. Mas ela teve presença, na verdade, em todo o Nordeste brasileiro. Nós estamos em 11 estados, os 9 do Nordeste, mais o Norte de Minas e o Norte do Espírito Santo. Então, ao todo, foram quase 1,5 bi que nós aprovamos de incentivo e o que nós estamos falando aqui é só para Pernambuco. Sim. Investimentos aqui na região metropolitana, no Porto de Suape, na zona da Mata, para o setor sucroalcooleiro, para o Agreste, ou seja, a preocupação nossa, inclusive, Meire, é levar os incentivos mais para o interior. Isso faz parte do que a gente chama do foco territorial do plano regional. Nós queremos desconcentrar o desenvolvimento. O Nordeste brasileiro cresceu na borda do mar, né? As regiões metropolitanas estão estranguladas e a gente precisa levar essas oportunidades para o interior. Então, a gente tem, inclusive, dentro do plano, 2 territórios que quem investir nesses territórios tem uma prioridade no acesso aos investimentos. Um é o semiárido, né? O semiárido do Nordeste, nós estamos falando aqui para 28 milhões de brasileiros que vivem nessa região, que representa 12% do território brasileiro. E que a gente precisa levar oportunidade para essas pessoas. E o semiárido tem muitas oportunidades também. A gente está vendo agora, inclusive por conta da agenda ambiental, né, que aquilo que era um problema para a gente lá atrás, o sol, né, enfim, a região árida, passou a ser uma oportunidade. Você está vendo aí, você anda pelo interior, você vê muitas torres de energia eólica, placas de energia solar, ou seja, essa pauta da energia limpa hoje é um grande ativo do Nordeste. 83% de tudo que é produzido de energia limpa no Brasil está no Nordeste brasileiro. E tudo isso tem investimento da Sudene, tá? Recursos de fundos constitucionais que a gente está colocando lá também. É interessante a gente acompanhar essa discussão, porque além dos recursos financeiros, tem uma geração de empregos aí por trás. A gente fica falando de empregos diretos e indiretos, e se a gente comparar com esses 167 milhões que estão sendo investidos agora, dá uma geração de emprego em torno de que 5 mil pessoas aí empregadas? Como é que a gente pode entender esses números? Deixa eu te dar um dado do Nordeste, nos últimos 10 anos, do que foi o benefício do incentivo e quanto gerou de emprego. A gente conseguiu atrair com incentivo fiscal de 2013 até 2023, né? Na verdade, a gente conseguiu gerar 1.300.000 empregos no Nordeste e atrair mais de 300 bilhões de reais de investimento, isso em 10 anos. Uhum. A conta que a gente faz é que para cada real que a gente coloca de incentivo, né, isso é dinheiro público. Quando a gente fala em incentivo, a gente está dizendo que você não vai pagar o seu imposto porque você vai investir no seu negócio. Mas é dinheiro meu e é dinheiro seu que a gente está abrindo mão. Então, para cada real que o governo federal abre mão, a gente consegue atrair R$ 6 de investimento.
E esse é o dado. Em 10 anos foram 1.300.000 empregos gerados no Nordeste brasileiro, só com incentivos fiscais. E é muito interessante essa pauta da interiorização dos recursos, investimentos também para o semiárido, né, para o agreste, essas empresas que o superintendente está falando agora, dentro do que a gente vem falando aqui de investimentos para Pernambuco, estão instaladas em vários municípios. A gente pode citar Pombos, Ipojuca, Paulista, Glória do Goitá, Venturosa, Abreu e Lima, Primavera, tem Olinda aqui na região metropolitana, Caruaru, Itapissuma, Recife, enfim, esse esforço de interiorização também tem que ir na mesma direção que a gestão pública desses municípios. Como vocês têm despertado isso, inclusive durante o congresso da AMUP, né, a Associação Municipalista de Pernambuco, a gente acompanhou aqui na TV Guararapes Record TV, o senhor falou aí sobre a SUDENE querer fazer parte, né, da gestão municipal do interior do estado. De que forma esses municípios estão vindo ao encontro da SUDENE e como é que eles podem ser contemplados? A gente citou alguns, mas claro que tem todos querendo participar desse bolo. Veja, primeiro essa política de atração de empresas, criar condições para que o interior tenha um nível de competitividade igual a quem está aqui na região metropolitana, porque normalmente quem tem uma empresa, ela vai procurar primeiro um mercado consumidor. Onde é que precisa ser uma empresa grande? Não tem nenhuma limitação em relação a isso, a tamanho, até porque o que é concedido é em cima do lucro que a empresa tem, de quanto ela ia pagar de imposto. Então, não tem tamanho. É o imposto que ela vai pagar, a gente dá um abatimento para aquele imposto aí. E tem todo tipo de tamanho. Na verdade, a gente está querendo, inclusive, induzir mais o acesso à pequena e microempresa. Essa é uma preocupação, inclusive, do presidente Lula, do ministro Valdez, para que a gente possa democratizar o acesso a esses fundos e esses investimentos. Porque muitas vezes, Meire, só as grandes empresas, por ter uma estrutura melhor, uma equipe jurídica, contábil, que sabe acessar esses fundos, né, é que pega o acesso a esses fundos. Eu queria até aproveitar essa oportunidade, porque eu já andei circulando muito, estou conversando com muita gente, né? Conversei inclusive com gente do setor produtivo, ainda hoje eu vou receber pessoal de cooperativas, né, para discutir esse assunto. Mas, via de regra, primeiro as pessoas não têm o conhecimento dos incentivos e dos instrumentos. Então, é muito importante, né, que as pessoas procurem acessar as informações, porque a SUDENE pode lhe ajudar. Se você tem o seu negócio, se você quer ampliar o seu negócio, quer modernizar o seu negócio, quer abrir um novo estabelecimento comercial ou da sua empresa, a SUDENE pode lhe dar um benefício para você ter recursos para fazer essa ampliação, seja através dos incentivos, seja através dos fundos, né, que são contratos de financiamento com os bancos. Então, isso é uma forma de ajudar. A outra forma que está, inclusive, prevista em relação aos municípios, aí falando para o que está no Plano Regional de Desenvolvimento Nordeste. Esse é o documento que vai orientar a nossa ação nos próximos 4 anos, do governo federal. A gente identificou, e aí são estudos do IBGE, que no Nordeste brasileiro, considerando Minas e o norte de Espírito Santo também, 52 regiões que a gente chama de regiões policêntricas. São cidades que a gente tem que cresceram num volume e numa dimensão que o crescimento dela transbordou para a região. Há uma indução no plano para que a gente aposte nessas cidades, porque a partir dela a gente vai conseguir desenvolver aquela região. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem, além do Recife, a gente tem Caruaru, a gente tem Serra Talhada, a gente tem Petrolina. Por exemplo, Serra Talhada, o que é Serra Talhada hoje? Serra Talhada, ela se tornou uma cidade polo, porque chegou lá educação, chegou saúde, chegou serviço, vai chegar e vai melhorar ainda mais a parte da infraestrutura, ou seja, a política de indução vai ocorrer em cima dessas cidades e nas cidades intermediárias. Então, você vai ali na região, né, enfim, onde você tem a origem ali, nosso agreste ali, né, Taquaritinga. Você tem ali do lado Toritama, tem Santa Cruz do Caparibe, Santa Cruz já é um polo, né, que lidera aquela coisa da confecção. Então, a gente quer induzir para aquelas regiões, porque você induzindo para essas regiões está crescendo tudo que está da borda dela. É interessante porque essa é uma meta, né? A reunião do Conselho Deliberativo aprovou esse Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste 2024-2027. Isso. Né? Superintendente, o senhor está falando aí sobre as metas, porque a gente sempre quer saber quais são as prioridades, né, para nortear essas políticas aí de investimento. Interessante. O senhor falou aí de alguns exemplos e como as empresas podem manifestar esse interesse. Eu vou pedir para a nossa direção colocar aqui no telão, inclusive, o site da SUDENE, porque ele está bem construído e está bem atualizado. E aí mostra aqui algumas formas, olha, o apoio ao empreendedor, fortalecimento, a gente pode dar uma subidinha aqui, ó, tem a redução, tem os incentivos. Se você somar aí, só aí falar do incentivo,
essas três hipóteses aqui podem levar a uma desoneração de 80% do que você ia pagar de imposto, você não pagar e você fazer o investimento no seu negócio. Isso. Então, você acessando aqui, você conhece tudo sobre os incentivos fiscais, né, que são oferecidos pela SUDENE, as modalidades, a legislação, como solicitar esse apoio ao empreendimento. É um processo burocrático demais? É demorado? Como é que se faz? Não é tão demorado. São dois tipos de movimentos. Os incentivos, ele é todo analisado e decidido pela própria SUDENE, é um movimento próprio da SUDENE, você apresenta a sua carta consulta, a diretoria colegiada analisa se ela está dentro daqueles requisitos que a gente entende que são as nossas prioridades, autoriza e a partir disso você recebe uma certificação que você vai à Receita Federal e durante 10 anos, porque isso não é um ano só não, tá? Você durante 10 anos, você passa a ter aquele desconto do imposto de renda que você ia pagar. Então são 10 anos para frente. Isso demora aí uns 60, 90 dias no máximo a tramitação entre a entrada e a decisão final da própria SUDENE. E o outro são os fundos de financiamento, porque aí a gente recebe a carta consulta da empresa, ela dizendo o que quer acessar de financiamento, a gente analisa também se está adequado com as diretrizes que a gente entende como prioritária, autoriza e aí vai para o Banco do Nordeste para que lá ele apresente o projeto dele, porque o banco é contratado para ser o que a gente chama do agente operador. A SUDENE contrata o banco para que ele faça o financiamento, fiscalize, enfim, acompanhe o pagamento das garantias, os riscos, tudo é o banco quem faz isso. Aí depende da velocidade dele também, da apresentação de um projeto adequado e tal, mas em torno de uns 4, 5 meses você resolve tudo isso também. Bom, então a gente tem um site, né, que fica à disposição, as pessoas podem entrar para ver o leque de produtos ligados à SUDENE, a página orienta que através do sistema de incentivos e benefícios fiscais a empresa pode reunir a documentação, o que for necessário para submeter o pleito aí da empresa para a concessão de incentivos fiscais, né? É um processo que demora, a gente está ouvindo aqui a explicação do superintendente, mas é um processo necessário, né? E já se tem assim um levantamento, superintendente, sobre os benefícios, o volume de benefícios fiscais agora em 2023, né, atraídos para as empresas aqui de Pernambuco ou da região atendida pela SUDENE? Olha, só aqui em Pernambuco nós estamos falando de algo em torno de 500 milhões de reais que já estão circulando de autorização de janeiro até a virada desse mês que passou agora de agosto para setembro. E eu queria destacar aqui um ponto importante, Meire. Esses benefícios, nesse exato momento, a gente está discutindo ele no Congresso Nacional, porque a medida provisória que criou ele lá atrás dava como prazo limite para a concessão deles até o final deste ano. Ou seja, em tese, as empresas que quiserem acessar até o final deste ano, 31 de dezembro, se for mantida a legislação, está garantido o acesso ao benefício. Então é bom correr, porque a comissão do Senado, ela aprovou a lei que estende aí os incentivos fiscais da SUDENE, envolvendo também a Sudano, vamos falar da SUDECO agora não, até 2028. Agora, o projeto, ele vai seguir para a sanção presidencial ou ele teve alteração? Olha, ainda ontem eu estive em Brasília, inclusive reunido e discutindo esse assunto. Ele foi aprovado na Câmara e foi aprovado na Comissão Especial de Análise de Assuntos Econômicos do Senado e agora ele vai voltar para a Câmara porque houve uma mudança na apresentação do projeto da Câmara para o Senado. Então, como o sistema da gente é bicameral, quando a Câmara vota e o Senado muda, ele volta para a Câmara deliberar e a partir disso vai para a sanção. Qual é a nossa expectativa de forma objetiva? A gente tem um prazo até 31 de dezembro de validade dos atuais. Mas a gente tem ainda 4 meses para frente para poder aprovar isso no Senado, na Câmara e levar para a sanção do presidente. Ele vai ser aprovado. Todos os indícios políticos, enfim, o interesse político desse assunto é muito importante para todo o Nordeste. Então, a gente tem os 9 estados, com mais 2 do Sudeste, que estão incorporados, enfim, da velocidade de aprovar isso, porque isso é muito importante. E eu te digo que ele vai se tornar importante também, Meire, porque a gente está discutindo nesse exato momento a reforma tributária. Lá adiante, essa reforma já foi aprovada também na Câmara, também está no Senado, a gente vai vivenciar aí uma transição lá na frente, né, que possivelmente vai levar, sim, aí a extinção do incentivo fiscal para todo mundo, para acabar, digamos, com a gente chama com a guerra fiscal. Então, é muito importante que a gente aproveite ainda esse incentivo, até porque a gente está prorrogando ele até 2028. Mas quem conseguiu está mantido? Não, está garantido, quem conseguiu está mantido. A gente tem vários processos que nesse momento estão sendo analisados pela SUDENE. Até por essa informação, a gente quase que duplicou já o pedido de incentivos em relação ao ano passado.
Isso aconteceu também há 4 anos atrás, quando houve, de certa forma, uma ameaça da extinção e depois ele foi prorrogado. Então, a gente está aí hoje com quase que o dobro dos pedidos que tivemos no ano passado, mas com a certeza que a gente vai continuar ele com pelo menos até 2028. Porque, repito, ele é muito importante para o Nordeste. Enquanto a gente não estiver aqui no Nordeste, e eu repito, a gente teve muitos avanços, o Nordeste entrou num processo de industrialização, a gente tem hoje um capital humano muito melhor, a educação nossa melhorou. Você acompanhou muito o trabalho da gente como secretário de Educação, o governo do presidente Lula interiorizou as universidades, o Instituto Federal, ou seja, a gente tem um capital humano melhor, a gente está melhorando a infraestrutura. Esse PAC que está chegando aí, vem com muitos investimentos em infraestrutura, a Transnordestina, a duplicação aí da 423 aqui no Nordeste, a 104 que vai ali para a região do Agreste, ou seja, a adutora, a água que vai chegar para todo mundo. Isso vai melhorar a condição do Nordeste de ter um ambiente de equidade, de competição. E a logística para quem quer investir aqui na região, né? É fundamental, Exatamente. É fundamental. Quem vem para cá, ele quer gente que possa trabalhar e também estrutura que possa escoar sua produção. Mão de obra, logística e incentivo, né? Superintendente, a gente vai fazer uma pausa rápida. Depois do intervalo, a gente volta para falar mais sobre as estratégias da Sudene para diminuir as desigualdades regionais, estimular o desenvolvimento do Nordeste. Veja também o destino do antigo prédio que marcou a época da Sudene, lá na cidade universitária, no Recife. A gente volta rapidinho. Até já. O Poder e Negócios está de volta falando sobre os projetos, os programas, o incentivo fiscal e as metas da Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que deve promover o desenvolvimento do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, do Espírito Santo. Nós estamos com o superintendente Danilo Cabral, que assumiu o cargo em junho deste ano. Danilo Cabral foi deputado federal, candidato ao governo de Pernambuco e também assumiu esse novo desafio. Por que o senhor aceitou esse desafio desta vez, superintendente? Eu gosto de desafio, Meire. Sempre minha vida foi marcada assim, por muitos desafios. E quando eu fui convidado pelo presidente Lula e pelo ministro Valdez Góes, eu me senti muito estimulado por esse desafio. Primeiro, por tudo isso que a gente já falou aqui. A Sudene tinha e tem um papel muito importante. Nós estamos falando de um órgão que está presente na vida de 11 estados, como a gente já falou aqui, que tem 60 milhões de brasileiros que vivem nesses estados, nessas regiões, 26% da população brasileira, com apenas ainda 15% do PIB. Isso mostra o quanto o Nordeste avançou, mas ainda tem desafios. A gente tem quase 1/3 da população brasileira, mas apenas 15% de participação no PIB. Ou seja, devolver minimamente esse papel que a Sudene cumpriu, que foi a inspiração de Celso Furtado lá atrás, é uma coisa que me estimula. Eu digo sempre que a gente não vive mais o mesmo Nordeste, nem tem mais a mesma Sudene naquele imponente prédio que a gente tem ali perto da universidade, que chegou a ter 3.500 funcionários. A gente vai botar imagens aqui do prédio, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mas a Sudene chegou a ter 3.500 funcionários, presença em todos esses estados e com um papel reconhecido. Esse esvaziamento, ela levou as pessoas até... Tem gente que chega para mim, Meire, quando eu fui convidado para ser superintendente da Sudene, e perguntou assim, a Sudene existe ainda? Pois é isso que muitas vezes a gente fica intrigada, porque muita gente olhou com desconfiança para a Sudene, né, que foi criada, gente, em 1959. Ela foi extinta em 2001 por suspeita de fraude. Na época, falava-se num rombo aí de aproximadamente 2,2 bilhões. Aí, mais tarde, veio a ADENE, né, que é a Agência de Desenvolvimento do Nordeste. E, em 2007, a atual Sudene foi criada por lei complementar, sendo uma autarquia especial, administrativa e financeiramente autônoma. Agora, o senhor acredita que a imagem da Sudene está recuperada? O senhor falou aí sobre fincar pé para reafirmar o poder que a Sudene tem. A gente viu aqui a responsabilidade. O senhor quer dar maior credibilidade à superintendência? De que forma? Eu quero devolver o papel que ela tem que cumprir. A gente está vivenciando um momento hoje muito positivo para o Nordeste brasileiro. A gente já mostrou, num passado recente, na virada desse século, do século XX para o XXI, os primeiros 20 anos desse século, o Nordeste cresceu mais do que o Brasil. Justamente nos primeiros governos do presidente Lula. De 2002 a 2020, o Nordeste cresceu 53% contra 46% que o Brasil cresceu.
Isso foi fruto de um conjunto de políticas, né, que chegaram ao Nordeste brasileiro, relembrando o Celso Furtado, que é o inspirador da Sudene, que muita gente falava do Nordeste, do semiárido. E Celso Furtado já dizia na fundação da Sudene, Mery, que o problema do semiárido não é um problema, o problema é a matriz política e econômica que está instalada no semiárido, que a gente tem oportunidades no semiárido. E esse período do governo do presidente Lula lá atrás mostrou isso. Eu acho que a gente tem hoje uma oportunidade novamente de fazer o Nordeste voltar a crescer mais do que o Brasil. O ambiente político que a gente tem, nós temos um presidente que tem todos os compromissos com o Nordeste. Eu digo que Lula foi o presidente que mais fez pelo Nordeste brasileiro, nordestino, que saiu daqui por falta de oportunidade, mas que fez muito pelo Nordeste. E a gente tem hoje, além do ambiente político, essa pauta que está presente na sociedade, da sustentabilidade, né, que coloca o Nordeste como uma grande oportunidade. Essa coisa da energia limpa, que a gente acabou de falar aqui, por exemplo, a gente é um celeiro, não é para o Brasil, não, é para o mundo. A gente tem na Caatinga, que era um problema lá atrás também, é uma região, um dos biomas que a gente tem no nosso semiárido, é um bioma só brasileiro, não tem nenhum outro lugar do mundo. E tem ali um conjunto de oportunidades da sua biodiversidade que pode estimular muitas oportunidades. Você tem empresas, por exemplo, de cosméticos que estão instaladas no sertão da Bahia, né, explorando a flora ali para poder produzir alguma coisa. Ou seja, a gente tem muita oportunidade. E a Sudene precisa ser o vetor de integração dessas políticas. É esse o desafio que nós estamos hoje à frente da Sudene. Perfeito. Agora, uma dúvida muito frequente que a gente escuta, o senhor mesmo já falou aqui, de quem acompanha a história da Sudene, é sobre aquele prédio gigante, né, que marcou épocas na cidade universitária no Recife. Eu mesma já fui muitas vezes lá, né, para gravar entrevistas e, enfim, acompanhar reuniões, mas isso faz muito tempo. A gente sempre fica perguntando o que aconteceu com esse prédio, né? Não tem mais aquele vínculo com a Sudene, agora passou para outra administração, o edifício se chama Celso Furtado, né? O paraibano que o senhor falou aqui agora há pouco, foi estruturador aí da Sudene em 1959, como um órgão de planejamento para uma região que tinha os piores índices de desenvolvimento humano do país e nós ainda sofremos com isso, como o senhor destacou aqui. Então, só lembrando, Celso Furtado, que agora tem o nome marcado aí nesse gigante, né? Foi economista, ministro do Planejamento no governo João Goulart, ministro da Cultura no governo José Sarney, além de assumir a Sudene no governo de Juscelino Kubitschek. Então, assim, a gente fica olhando para esse prédio, né, que passou pela história da Sudene e hoje vê o senhor defendendo essa superintendência com tanto afinco. Quais as grandes obras que a gente pode imaginar que a Sudene trouxe para cá e que vão ficar na nossa vida? Olha, primeiro eu acho que esse prédio, de fato, é um símbolo do que representou a pujança da Sudene lá atrás na sua origem. Ele foi, na verdade, do começo da década de 70, não foi nem da origem de Celso Furtado, ele foi construído logo depois, acho que, salvo engano, de 74. Hoje ele não se encontra mais sob a responsabilidade da Sudene, quando a Sudene foi extinta lá atrás pelo governo Fernando Henrique, esse patrimônio ele foi cedido à Universidade Federal. Então, esse prédio, muitas vezes as pessoas me perguntam, tu está naquele prédio ainda? Tá? Ou seja, não, agora está em Boa Viagem. Estamos em Boa Viagem, mas esse prédio está à disposição da universidade, ela já está fazendo uso, inclusive, de 2 andares disso aí, e está, nesse momento, inclusive, buscando parcerias para reativar. O que eu acho que é muito importante que esse prédio também ele tenha vida pelo simbolismo que ele tem. Mas, do ponto de vista daquilo que a Sudene está tratando nesse momento de estruturante, a gente tem muitas ações, porque as pessoas sequer sabem que a Sudene está envolvida em muitas coisas que acontecem no Nordeste. Eu vou te dar casos aqui de Pernambuco, por exemplo. Agora mesmo a gente está discutindo, inclusive, a renovação dos incentivos da Fiat, da Stellantis aqui. Todo mundo acompanhou a importância do que representou a chegada dessa, que é uma das maiores fábricas de automóvel do mundo. Quantas oportunidades de emprego chegou ali? Ali tem 2 bilhões de reais de recursos de fundos e incentivos da Sudene. Se você for agora pegar um avião e entrar no aeroporto dos Guararapes, você está vendo que ele está sofrendo uma grande reforma. Ali tem 500 milhões de reais de financiamento que está sendo concedido pela Sudene. A principal obra que nós estamos discutindo hoje no Nordeste brasileiro é a Transnordestina. Essa é a obra estruturante, eu diria talvez junto com a transposição do São Francisco, a Transnordestina é a principal, porque vai integrar e possibilitar toda uma distribuição daquilo que é produzido na nossa região, integrando o Porto de Pecém no Ceará, o Porto de Suape aqui em Pernambuco, com todo o oriente do Piauí, até chegar ali quase que a região do Centro-Oeste. Hoje nós temos 3,5 bilhões de reais investidos da Sudene ali naquela obra. Ou seja, tem muita coisa que está acontecendo e que a gente vai dar continuidade, porque, como eu disse aqui, a gente tem 40 bilhões de reais ano de fundos constitucionais para investimento no Nordeste.
mas as pessoas sequer têm conhecimento de que isso acontece. O fato é que a Sudene perdeu um pouco essa conexão com as pessoas. Eu tenho dito, Meire, que além do desafio da gente fazer um reencontro do Nordeste com o Brasil, que a gente perdeu esse elo um pouco nos últimos 4 anos, eu quero fazer um reencontro da Sudene com os nordestinos. Esse é o foco que eu estou animado, para que as pessoas voltem a perceber a importância dessa instituição e de quanto ela muda a sua vida. Infelizmente, a gente ainda está indo um pouco distante disso. Repito, eu não tenho a ilusão de que a gente vai ter uma dimensão de um prédio desse, né, e do que era o tamanho da Sudene lá atrás, porque nem ela é daquele tamanho mais, nem o Nordeste é mais daquele tamanho. Mas a gente tem muito a fazer ainda pelo Nordeste, eu estou muito animado. Há um compromisso do presidente Lula com a região, esses investimentos do PAC, aí, que representam 700 bilhões de reais que serão investidos no Nordeste, é um símbolo disso. A gente tem um compromisso do ministro Valdez da integração também com apoio à reestruturação desses órgãos. E eu gosto de desafio. Eu gosto sempre de citar Dom Helder. Quanto maior o desafio, mais apaixonante ele é. E eu estou apaixonado pela Sudene nesse momento. Que bom. Interessante que a gente deixa aqui a mensagem que as pessoas podem encontrar a Sudene na internet, a gente já deu o site, e também lá em Boa Viagem, né, na zona sul do Recife. Bom, superintendente, eu já entrevistei o senhor como secretário da Educação, secretário das Cidades, como candidato ao governo de Pernambuco, agora como superintendente. Qual será o próximo passo? A gente tem 1 minuto. Se o senhor não conseguir responder dessa vez, na próxima entrevista, a gente responde. Eu acho que vou dar essa resposta na próxima entrevista. Não, eu digo na próxima entrevista porque, de fato, assim, eu estou muito focado na Sudene. Claro que eu sou uma pessoa, como eu disse aqui, de cumprir missões e desafios, adoro desafios, mas deixa eu cumprir o papel da Sudene, que eu estou focado nele, e depois a gente espera o que vai acontecer no futuro. Bom, é uma tarefa bem gigante. Superintendente, muito obrigada pela participação aqui no Poder e Negócios. A gente torce para que a Sudene seja o divisor de águas na vida de muitos empreendedores, não só de Pernambuco, mas dos 11 estados que são atendidos pela superintendência. Muito obrigada, bom dia para o senhor. Boa semana, viu? Obrigado, Meire, muito obrigado. Satisfação estar aqui contigo. Bom, e a gente marca um novo encontro com você aqui no Poder e Negócios no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Até lá.